Meus caros, nós vamos apurar agora as vertentes de proteção dos direitos humanos. Quer dizer, nós já estudamos que os direitos humanos, classicamente, são vistos como aqueles direitos reconhecidos no âmbito da Organização das Nações Unidas e de outras organizações internacionais. Essa é a concepção de direito internacional dos direitos humanos. No entanto, não são somente estas as vertentes de proteção da pessoa humana. Existem três vertentes clássicas de proteção da pessoa humana: o direito internacional dos direitos humanos, o direito dos refugiados e o direito humanitário. O direito humanitário, como a gente vai ver logo adiante no estudo do histórico, foi a primeira categoria que surgiu, inclusive, como um dos fundamentos do direito internacional dos direitos humanos. O direito dos refugiados, ele se encontra simultaneamente inserido dentro do direito internacional dos direitos humanos e visto como uma categoria autônoma de vertente da proteção da pessoa humana, tá? Então, são três vertentes de proteção. Essas vertentes, elas existem de maneira interligada. Caiu a concepção de que somente uma delas pode se fazer presente. É possível que na mesma situação essas vertentes dialoguem uma com a outra. Por muito tempo, essa divisão de vertentes era vista de uma maneira rigorosa pela doutrina, mas hoje se prioriza a ideia do diálogo entre essas vertentes. Essas vertentes, então, podem se fazer presentes simultaneamente, da mesma maneira, né? Simultaneamente, conforme o caso concreto, conforme a necessidade do caso concreto. Começando pelos direitos humanos, gente, basicamente nós remetemos a essa construção de direitos para toda e qualquer pessoa humana, independentemente de qualquer condição social determinada. Quer dizer, toda pessoa humana, em todo momento, em toda a localidade, de maneira, portanto, universal e atemporal, tem direito àqueles direitos humanos como atributos essenciais da dignidade da pessoa humana, tá? Esses direitos humanos são, portanto, os direitos que valem fora de situações específicas, tá? Por que eu falo isso? Porque o direito humanitário, ele vale para situações específicas, que são situações de conflitos de guerra. Enquanto que o direito dos refugiados também vale para uma situação específica, que é a situação da pessoa que precisa de asilo, tá? Então, os direitos humanos, eles não se voltam a uma situação específica. Eles se voltam à proteção da pessoa humana em toda e qualquer condição, em todo e qualquer momento, e coloca-se aí como um pressuposto essencial para a existência da humanidade. Agora, o direito humanitário, ele se volta à questão das situações de conflitos de guerra, especificamente. Então, são normas que têm uma origem no direito costumeiro, né? E volta-se aos conflitos armados, limitando o direito dentro dessas zonas de conflito. Então, não há um direito de se escolher de maneira livre os métodos utilizados na guerra. Existem determinados métodos e posturas que são mais aceitos. Claro que os direitos humanos têm por prioridade a proteção da paz, mas se não houver paz, o direito humanitário é necessário para garantir que a guerra exista conforme parâmetros mínimos. Perfeito? Então, basicamente, o direito humanitário ele se volta para as seguintes situações: o conflito armado internacional, que são hostilidades entre estados envolvendo ocupação total ou parcial; o conflito armado não internacional, que é uma violência armada dentro de um estado, esse daqui não é abrangido por todas as categorias; e o conflito armado misto, que é interno com participação estrangeira. Então, dentro desses direitos, dentro desses conflitos, nós destacamos como objeto do direito humanitário as situações de conflito armado internacional ou de conflito armado misto, que é a participação direta de um Estado. As guerras internas, guerras civis, principalmente, elas não estão abrangidas por todas as normas de direito humanitário, mas eles estão abrangidos sim pelo artigo 3º comum
a essas normas, que são as denominadas Convenções de Genebra. São 4, com 3 protocolos adicionais, tá? Bom, eu coloco aqui alguns exemplos de normativas de direito humanitário, inclusive presentes ali no próprio artigo 3º comum a Convenções de Genebra. Então, somente podem ser atacados por objetivos militares. Há um dever de recolher e dar assistência a feridos, doentes e náufragos sem discriminá-los. É necessário tratar com humanidade o adversário que se rende ou é capturado, assim como prisioneiros detidos. O dever de respeitar a civis e aos seus bens e não causar sofrimentos e danos excessivos. Não atacar a pessoal médico ou sanitário nas instalações e permitir que faça o seu trabalho. E não colocar obstáculos ao pessoal da Cruz Vermelha. Então, basicamente, remete-se aqui a tratar o seu inimigo com alguma humanidade. Claro que a guerra, por si só, é desumana. A guerra, por si só, contraria o direito internacional dos direitos humanos. Mas se eu estiver numa situação de guerra, o direito humanitário é essencial. Porque ele vai voltar-se à proteção dos civis, a proteção daqueles feridos, a proteção dos que se rendem, dos que se encontram abandonados, porque eles são pessoas humanas, não são simplesmente inimigos. Por que você vai atirar num inimigo desarmado? Por que você vai maltratar um prisioneiro de guerra? Então, nesse sentido, o direito humanitário busca reger a proteção tanto daqueles soldados, das pessoas que estão batalhando diretamente, quanto dos civis, para que eles não tenham seus bens saqueados. A própria questão do ataque a hospitais ou do ataque à Cruz Vermelha, quer dizer, a Cruz Vermelha, que é a essência do direito humanitário, ela não está a favor de nenhum dos partidos, ela está a favor ali da pessoa humana querendo prestar assistência aos feridos. Ela deve ter livre acesso no campo de batalha. E atacar um hospital, por exemplo, que absurdo. Você está atacando um local onde pessoas não podem se defender, estão lá se recuperando. Tá? Então, a ideia do direito humanitário é basicamente essa. Existe um limite para a guerra. Um limite mínimo para a guerra. Só repito para os senhores, a normativa que vai tratar do direito humanitário é principalmente as 4 convenções de Genebra e seus 3 protocolos adicionais. Essas convenções de Genebra têm um artigo 3º comum entre elas e cada uma delas trata de temas mais específicos. Umas se voltam, por exemplo, à questão dos náufragos, dos conflitos marítimos, outras a questão das armas de guerra, né? O limite no uso dessas armas de guerra que não possam causar um impacto extremo, né? Entre outras questões. A terceira vertente é a do direito dos refugiados. Essa vertente do direito dos refugiados, ela envolve uma garantia de asilo fora do território nacional, porque se você é nacional de um estado que não protege seus direitos humanos, o que você vai fazer é fugir para um outro estado que possa te fornecer essa proteção. E esse outro estado vai te prestar asilo. Ele vai recolher você e vai te prestar a devida assistência. Perfeito? Então, se alguém estiver sendo perseguido por motivo de raça, religião, nacionalidade, questões políticas, ele pode solicitar refúgio. Um destaque, gente, nessa temática é a questão do refúgio por situação de miséria, por situação de não conseguir sobreviver no seu país. Cada vez mais isso é comum. Inclusive, a maioria dos refugiados que vêm para o Brasil, vêm muitas vezes de países africanos, pedem asilo porque não tinham condições de sobreviver nos seus países de origem. Não podiam comer, não podiam ter o mínimo tratamento de saúde. Essa busca de asilo por esse tipo de fundamento, que não é necessariamente uma perseguição, mas sim uma total desesperança de ser pessoa humana no seu estado de origem, é cada vez mais comum. Entre os documentos que protegem a questão do direito dos refugiados, temos a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, mas também a Convenção de 1951, que trata do Estatuto dos Refugiados. Perfeito?
Essa Convenção de 51 define como refugiado alguém que, temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do país da sua nacionalidade e que não pode, ou em virtude desse temor não quer, valer-se da proteção desse país. Então, esse país não tem condições de te proteger, você vai para outro país que tenha condição de garantir seus direitos humanos. Essa convenção, ela criou um dos organismos principais para a proteção do direito dos refugiados, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A Acnur, esse Alto Comissariado, basicamente tem aí por trabalho central, né, proteger pessoas que se encontrem na situação de refugiado, levantar dados sobre a concessão do direito de asilo, prestar assistência aos refugiados, entre outras questões. Essa Acnur, então, ela oferece uma proteção para esses refugiados, tentando encontrar uma solução duradoura para eles, né? Tentando voltar a colocar-nos numa situação de proteção plena de seus direitos. Então, pessoal, nós temos 3 vertentes de proteção da pessoa humana. Evidentemente, o direito internacional dos direitos humanos invariavelmente acaba abrangendo ambas. Então, por exemplo, o direito à paz é um direito humano, mas eu tenho o direito humanitário caso a paz não exista. O direito à nacionalidade e o direito a viver no seu próprio estado é um direito humano, mas simultaneamente todos os direitos devem ser respeitados pelo Estado, sob pena da pessoa poder pedir asilo em outro país, ou seja, o direito dos refugiados. Então são vertentes que evidentemente dialogam. Essas vertentes não existem de maneira estanque, mas sim de maneira completamente interdependente. Mostra-se assim que cada vez mais os direitos humanos crescem e adquirem novas perspectivas. E cada vez mais nós evoluímos. Nós partimos de um direito humanitário e hoje chegamos no direito internacional dos direitos humanos. Temos um sistema de direito dos refugiados. Tudo isso mostra que o objetivo do direito internacional é a proteção plena da pessoa humana em todas as suas vertentes.